Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast do Mesa de Produto aqui no nosso YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo. A gente vai falar sobre um tema bem interessante e que gera muitas dúvidas, mas a gente vai tentar sanar todas as suas dúvidas aqui hoje. A gente vai falar sobre o papel do CIO, como ele é no dia a dia e como o CIO atua na estratégia das empresas de tecnologia, qual a diferença dele com outros papéis, com outros C-levels. A gente vai aprofundar bastante nesse tema. Mas antes de eu falar para você quem é o nosso convidado, eu queria pedir para você dar um like aqui no vídeo no YouTube, ou deixar 5 estrelinhas no Spotify, ou deixa um comentário. Tem um pessoal aí que comenta, às vezes a gente está sempre vendo e isso ajuda a gente a alcançar outros públicos aqui na ferramenta, onde quer que você esteja assistindo, porque você conhece, você está dizendo para o algoritmo, olha só, é um conteúdo legal e que eu gosto. Isso ajuda a gente, tem uma galera aqui no backstage que trabalha para isso também, então eu agradeço se você puder. Para esse episódio, bom, tem eu aqui como host, Marcel Almeida, sou CEO da PM3, eu estou com a Priscila também, gerente, né, da PM3. Sim, prazer estar de volta. Faz tempo que a Pri... Faz um tempo. Tá, e eu estou aqui com o nosso convidado especial, o William Domingues, que é CIO da Tempo. Bem-vindo, William. Bem-vindo, obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Adorei o convite de estar aqui com vocês hoje. Um prazer ter você aqui. E William, eu queria começar o papo já assim... enfim, para sanar todas as dúvidas, que é qual o papel do CIO e qual a diferença dele ali para um CTO ou até mesmo para um CPO? Vamos lá, vou explicar em detalhes basicamente o papel do CIO com relação ao CTO, num primeiro momento. Uhum. O CIO ele tem um chapéu muito de estratégia da companhia, né? A gente tem, eu sinto que todas as empresas colocam sob responsabilidade do CIO a forma com que ele coloca a estratégia corporativa em prática do ponto de vista de tecnologia. Então, quando a gente olha para uma companhia que ela desenha a sua estratégia, seja de aumento de market share, seja de aumento de cliente, aumento de receita, melhoria de produtividade, o CIO ele tem um papel muito importante porque ele precisa ter a habilidade de traduzir uma estratégia corporativa para o time de tecnologia, de forma que aquilo se transforme em produtos digitais, que aquilo se transforme em estratégias de cloud ou em estratégias de tecnologia interna dentro da companhia, desenvolvimento de produtos específicos. Então, ele tem um papel mais estratégico, com um olhar para fora, inclusive, do que necessariamente o que o CTO acaba fazendo, que é o profissional que vai entender a demanda da estratégia, achar oportunidades tecnológicas e discutir com o CIO as oportunidades tecnológicas que podem ser colocadas em prática para o cumprimento ou o mais rápido, o mais perto possível daquela estratégia corporativa. Então, o CTO ele tem uma visão mais tech, ele tem a habilidade de viabilizar a estratégia colocada não só pelo board da companhia, os demais C-levels, como aquilo que o CIO colocou como uma estratégia. Esse é o ponto mais importante quando a gente olha para o CTO. Se a gente faz uma visão de tecnologia hoje, o papel do CTO está muito mais relacionado a como viabilizar as tecnologias, tendo em vista a quantidade de clouds que você tem disponível, a quantidade de tecnologias disponíveis, a quantidade de opções que ele tem no mercado. E o CIO ajuda muito nesse sentido. Eu tenho um papel muito perto do meu time, né, principalmente do pessoal de infraestrutura, do CTO, os gerentes de produto, o pessoal que cuida de analytics dentro da companhia, justamente para contribuir com eles, para que eles não se percam achando soluções tecnológicas que não falem com a estratégia da companhia. Esse é o principal papel do CIO, é uma visão mais estratégica, olhando realmente para a estratégia da companhia e um olhar para fora, enquanto que o CTO ele tem a habilidade de achar viabilidades tecnológicas que juntos a gente chancela e coloca em prática na companhia. E em qual momento na história de uma empresa é o momento de nós precisamos de um CIO?
Ótima pergunta. Eu acho que está muito relacionado ao quão complexa a própria estratégia corporativa da empresa está, né? Se você está numa empresa em que a estratégia vai ter que passar por soluções tecnológicas mistas, você tem uma quantidade grande de soluções embarcadas na companhia, por exemplo, a empresa já tem um e-commerce, já tem uma plataforma de WhatsApp, já tem uma estrutura dentro de uma plataforma de rede social, tem um RP em franco uso, está entrando no mundo de data analytics, é hora de alguém conseguir sentar e falar, tá bom, vamos orquestrar isso tudo de forma que a gente consiga, inclusive, compatibilizar a tecnologia com a capacidade econômica que a empresa tem de executar os projetos de TI. Esse é um papel importante que eu tenho também como CIO, que é achar e discutir as tecnologias que conversam com o orçamento e com a capacidade orçamentária da companhia, né? Se tem uma coisa que é finita, é dinheiro, né? Então, uma boa parte das empresas brigam pelo dinheiro. Se você pega uma empresa que o core não é tecnologia, não é uma empresa de tecnologia, você vai disputar com o COO, né, o diretor de operações, dinheiro para fazer investimento na área de operações. Você vai disputar com o diretor de marketing dinheiro para fazer investimento em marketing, seja interno ou seja externo. Então, o papel do CIO também é achar tecnologias que conversam com o momento e com a capacidade econômica da companhia. Legal. E você falou um pouco dessa parte da estratégia, de olhar para fora e tal. E, ao mesmo tempo, pensando num CPO, ele também tem esse papel, mas é sob uma outra ótica, esse olhar da pessoa de produto para fora. Como que você vê também essa sinergia com CIO e CPO? A sinergia do CPO com o CIO, ela se dá justamente no momento em que vocês estabelecem a concepção de um produto digital. Por exemplo, no nosso caso específico, a gente está trabalhando numa jornada digital muito forte para todos os nossos clientes. Então, não tem como eu, como CIO, não ter um canal direto com o time de produtos para entender, inclusive, sobre as tecnologias que eles estão pensando usar, as características que os produtos digitais vão ter, porque eu preciso sempre fazer uma provocação para o time de produto, e a gente tem discussões frequentes sobre isso, com um olhar de médio e longo prazo. Eu não posso permitir ou cair no erro que o time de produtos desenvolva um produto com features, com características que dentro de um tempo de 12 meses, por exemplo, aqui um exemplo aleatório, esse produto já precise passar por uma reformulação e ainda nem deu tempo de entrar numa cauda longa de recursos ou de produtividade para a companhia. Então, o nosso trabalho, quando eu levo uma demanda para o time de produto, está muito sempre focado a entender qual é o caminho que o CPO está tomando relacionado àquele produto, para entender se aquele produto ele é escalável, e aí eu tenho que voltar para o CTO e falar, cara, esse produto ele é escalável? Do ponto de vista econômico, a gente está usando uma boa tecnologia em que a conta para de pé? Uhum. Eu tenho que ter esse cuidado, porque às vezes você não pode desenvolver um produto digital que pode reformular a companhia, mas dentro de uma linha do tempo, ao atingir um número X de usuários ou um número X de processamento numa nuvem, ele se torna economicamente inviável. E tornando-se economicamente inviável, a empresa olha para mim, no caso, e fala, o que a gente vai fazer com esse produto? O produto é legal, a gente gosta do produto, mas economicamente ele não está trazendo os benefícios financeiros que a gente gostaria de trazer. Então é um equilíbrio, eu não vou chamar delicado, mas é um equilíbrio importante entre o que o CTO traz como uma solução para escalar, o CPO que constrói as características do produto e o CIO, no caso, na minha cadeira, de orquestrar essa estratégia como um todo de forma que tudo pare de pé. Não é fácil você conseguir parar uma boa experiência digital, atender os requisitos técnicos minimamente viáveis para se colocar um produto digital no papel, no ar, e, ao mesmo tempo, atender uma estratégia corporativa, tendo como denominador um orçamento. Uhum. Então, é um equilíbrio que toda semana a gente precisa fazer. Acaba sendo um pouco um papel de operações digitais e de infraestrutura mesmo da empresa, né? Para ver se aquilo ali está rodando de uma forma que faz sentido, se a operação a gente consegue botar para o ar. E aí é mais curiosidade minha também.
Como que foi essa trilha de carreira até chegar no CIO? Porque eu acho que quando a gente vem do mundo de tecnologia, para a gente é muito claro a, entre aspas, trilha padrão, né? Que se segue para chegar em CTO, em COO, em CPO. Em CIO, como que isso aconteceu para você e como que você vê isso acontecer no mercado? Bom, vamos lá. Bom, eu tenho quase 30 anos de carreira, né? Então, tem muita coisa já passou, né? Mas o meu background sempre foi em tecnologia. Mas chega um determinado momento, quando você é convidado para atuar dentro de uma carreira X de uma companhia, em que você sai um pouco daquele mundo tech. Eu fui desenvolvedor de software por muito tempo. Eu adoro desenvolver software, mas hoje, infelizmente, não tem mais tempo para desenvolver software. Em algum momento, você começa a entender que a TI ela tem um dilema. Assim, eu acho 2 dilemas. Assim. O primeiro dilema, e eu vou explicar dentro da minha trajetória, vou fechar esse tema, é a comunicação. Quando o cara tech estoura a bolha do mundo tech e vem para um mundo um pouco mais decisório, ele sente uma dificuldade muito grande de se comunicar, porque o vocabulário corporativo não é o mesmo vocabulário tech. Então, durante a minha carreira, eu acabei precisando aprender isso. Então, eu fui me especializar em finanças, eu fui entender como era a contabilidade, eu fui fazer marketing digital, eu fui fazer um MBA de inovação e empreendedorismo. Eu precisei estar perto desse mundo corporativo, porque senão eu não consigo sentar com o diretor de finanças, com o CFO, e vender um projeto de tecnologia. Porque eu preciso saber o que é valor presente líquido, eu preciso entender como funciona o fluxo de caixa de uma companhia. Então, chega um momento em que você começa a equilibrar as suas expertise tech junto com outras expertises que são do negócio. Então, a minha carreira ela foi pautada muito nisso. Eu nunca me afastei do mundo tech, nunca. Sempre estou muito perto do tech mesmo, estou muito perto das linguagens de desenvolvimento, estou muito perto, principalmente agora, dessas questões de inteligência artificial, mas é fundamental a habilidade ao longo da construção da sua carreira, se você olha para uma carreira de CIO, por exemplo, que você tenha essas habilidades de entender como é o financês, como é a linguagem operacional, como que você faz a estrutura de vender projetos, o entendimento importante das questões de qualidade, tempo e custo do desenvolvimento de projetos, são características que você acaba mesclando ao longo do tempo. E aí, à medida que você vai gerando musculatura nesse mundo, você vai acabando ocupando mais espaços, mais estratégicos, com a pegada de poder viabilizar. Uma coisa que o CIO tem, eu acho isso fantástico, né? É a capacidade de impulsionar a estratégia corporativa. São poucas funções dentro de uma companhia que tem essa habilidade, que é pegar uma ideia que alguém rascunha numa lousa, chegar para um time tech, chegar para um time de produto e dentro de um Delta T chegar e falar, cara, a gente materializou uma ideia e construímos. Talvez outras profissões como um engenheiro, um arquiteto também devam ter o mesmo prazer quando olha para uma obra final. Acho que o CIO tem essa questão. Então, é uma carreira mesclada entre tech e a área corporativa. Não dá para dizer que é 70-30 ou 80-20. Vai depender muito do mercado que a pessoa está inserida. Mas um CIO 100% tech, ele tem uma dificuldade muito grande de navegar dentro de um mundo mais de C-levels. Eu vejo isso como praticamente como mandatório para qualquer líder que quer chegar num C-level, num diretor, seja de tecnologia, de produto, de vendas, de CS, enfim. Precisa disso, senão você não consegue navegar, né, na empresa. Uma outra curiosidade que eu tenho, também na linha das curiosidades, Fri, é como funciona o organograma quando se tem um CIO. Eu trabalhei em uma empresa que tinha CIO e até na época lá a gente também tinha dúvida. Peraí, tem CIO e CTO. Quem responde para o CIO? Quem responde para o CTO? Como é isso, né, na sua experiência? Quem deveria responder ali para o CIO? Eu já trabalhei em vários modelos, tá, ok? Eu já trabalhei em modelos, por exemplo, que uma quantidade significativa de toda a parte de infraestrutura era terceirizada. Então, o CTO era meio que um CTO as a service, vamos falar assim, tá bom? Então, eu tinha um relacionamento muito mais de contrato com uma companhia do que necessariamente um
um profissional dentro do time. Já tive experiências também em que eu estava na posição de CIO e o CISO, que é de segurança da informação, o CTO ficavam abaixo da minha estrutura. Então, eles tinham uma posição em que eles reportavam para o CIO. Quando que isso geralmente acontece, né? Empresas que têm, por exemplo, um conselho de administração, esses profissionais, CPO, CTO, CIO, eles não são geralmente pares. Por quê? Porque o conselho vai querer ter uma visão mais estratégica da companhia. Menos tech, menos quanto nós gastamos, quanto nós temos de servidores na nossa nuvem, é menos tech. Então, nesses casos específicos, a posição de CIO ela aparece, inclusive, para conseguir prestar contas para um conselho de administração, explicando, cara, o dinheiro está indo para cá, os recursos estão sendo gastos nesse sentido, os projetos estão indo bem, ou nem todos estão indo tão bem quanto a gente imaginava, o saving esperado está acontecendo, não está acontecendo. Então, varia muito, eu acho que, do formato da companhia. Por exemplo, empresas que estão saindo de uma camada familiar, e são muitas, e indo para uma camada de profissionalização, contratando consultorias para fazer isso, a grande maioria monta um conselho. Então, nessas empresas, precisa de uma figura de tecnologia que seja mais estratégico do que técnico. Mas em outras empresas, o CTO, eu conheço colegas em que o CTO tem, inclusive, uma característica mais forte do que o próprio CIO. Por quê? Cara, porque a área de operações é tão gigante, é tão grande o processo do ponto de vista de data center, de telecomunicação, que o CTO ele tem um papel muito grande dentro da companhia. Então, acho que varia muito do negócio, mas empresas que têm conselho de administração, elas são fortes candidatas a ter uma posição de CIO justamente pelo reporte estratégico da companhia. Legal, interessante. Realmente, você falou agora, eu já vi realmente empresas que era esse modelo do CIO, do CTO e do CISO e dos outros responderem para o CIO, porque ele fica numa camada mais macro da empresa. Eu, por exemplo, já trabalhei com CISOs. Cara, assim, o cara tinha um conhecimento técnico de segurança da informação gigante. Eu não tinha o conhecimento técnico que ele tem de segurança da informação. Mas o desenvolvimento da estratégia de segurança da informação do ponto de vista de plano de continuidade de negócio, imagem da companhia frente ao mercado, isso estava na minha cadeira. Então, ele tinha a habilidade de entender a estratégia e falar, deixa comigo que eu escolho os melhores profissionais, as melhores ferramentas e os melhores processos e governança para colocar em prática a estratégia que a gente está traçando. Legal. Eu queria fazer uma pergunta. Pensando onde você está hoje e nas últimas experiências que você teve, né? O que foi para você o maior empecilho ou o maior desafio que você teve como CIO nessas empresas? Bom, vamos lá. Eu vou começar assim. Hoje as empresas elas têm ainda uma dificuldade muito grande de priorização. Priorização é um tema que assim eu durmo e acordo com o tema de priorização. Esse tema ele nunca foge. Nunca foge. Ele não sai de moda. E não foge do mais alto nível da companhia. Sempre a gente vai estar esbarrando em priorização. Quando a gente olha para a priorização como sendo o primeiro aqui, o segundo é orçamento, né? Isso sem dúvida nenhuma. O que a gente tem visto muito no mercado é que a área de tecnologia, acho que depois da pandemia, embora a pandemia já tenha ficado muito tempo para trás, mas depois da pandemia, a maioria dos softwares começaram a ter indicadores muito claros do ponto de vista do retorno que aquele software trazia para a companhia. Então, isso facilita um pouco mais a priorização. Então, priorização é o primeiro, orçamento é o segundo. Terceiro, e acho que não dá para não deixar de falar, é a maturidade da própria área de tecnologia. Às vezes a empresa ela tem um objetivo muito claro, estratégico, mas não é aquela tecnologia que está pronta para isso, não é o time não está focado naquilo, faltam hard skills dentro do time para conseguir colocar aquela estratégia de pé, né? Então, a área de tecnologia estar longe do negócio, como acontece em algumas empresas, acontecia mais do que hoje, né? A área de tecnologia era um negócio que ficava lá no canto, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como funcionava, todo mundo tinha
muita dúvida sobre o que estava acontecendo lá dentro e tal. Esse é um empecilho grande, eu já passei por isso no passado. As últimas experiências que eu tive, bem menos, assim, a área de tecnologia ela tinha um protagonismo importante dentro da companhia e é o meu papel fazer esse protagonismo acontecer. É o papel do CIO fazer isso. Então, os 3 principais são esses: priorização, orçamento, a gente já falou isso aqui, né? E a questão da área de tecnologia, entender o seu real papel dentro da estratégia. Então, acaba que tem um impacto ele muito direto no operacional mesmo, né? Aquele time ele está preparado para executar a estratégia, ele não está preparado, ele está organizado da melhor forma, não está organizado. E isso eu imagino que bata muito com o que o CPO está olhando, com o que o CTO está olhando, que foram assuntos que a gente foi abordando. Quando, como CIO, vocês identificam esse gargalo ou esse gap dentro de alguma equipe e tem que gerar esse alinhamento, como que isso normalmente funciona? É algo que, eu vou fazer isso sempre que necessário? É algo que, eu tenho aqui um limite até onde eu posso ir, até onde eu tenho que passar isso para outros C-levels? Como que funciona no dia a dia? Bom, a gente precisa separar entre o que é problema de tecnologia versus o que é situações ou problemas do próprio negócio. Okay? Assim, e existem os dois. Né? Quando a gente olha para a tecnologia, que é onde eu me sinto mais confortável para falar, a gente tem várias ferramentas para isso. Né? A primeira ferramenta é fazer com que a área de produtos, por exemplo, especificamente a área de produtos, uma vez que você citou o CPO, eles estejam 100% alinhados com o que a gente precisa desenvolver. E aí, como segunda camada, você lança a mão de ferramentas, inclusive de recursos humanos, para entender qual é o plano do desenvolvimento individual que a gente precisa para cada membro do time. Okay? Às vezes, o tempo em que a gente precisa de uma determinada maturidade não casa com o gap profissional que você tem no time. Sim. E aí você tem 2 opções, né? Ou você faz uma substituição do profissional por alguém mais pronto, vamos chamar assim, com mais conhecimento, ou se você tem tempo, você busca no mercado esse conhecimento para que a pessoa consiga minimamente ter esse conhecimento para te ajudar. Uma coisa que também a gente acaba fazendo muito é exercício em cima de frameworks, exercícios em cima de contextos de comunicação, para que todo mundo entenda de fato. Quando a gente estiver falando de uma caneca da cor preta, é uma caneca da cor preta. Ninguém possa achar que aquilo é cinza. Então, o roteiro de sentar e fazer perguntas e estressar, fazer perguntas para o time é um papel que eu também tenho, de ter a certeza absoluta que nós saímos de uma reunião em que nós entramos com 2 dúvidas e não saímos com 3. Pelo menos uma das 2 puderam ser resolvidas. E aí o meu time olha muito para conhecimento. Por exemplo, eu chego para o meu time e falo assim, a gente está pronto para fazer um chatbot usando inteligência artificial e não árvore de decisão? Não estamos prontos, por exemplo. Tá, qual é o tempo que a gente precisa para entregar essa solução tecnológica olhando para o meu mercado? Lembra que eu tenho um olhar para fora, não só de opções, mas dos meus concorrentes. A gente tem um delta T aí de 4 meses. Cara, 4 meses, levando em consideração o hard skill, que quem cuida de produtos digitais, de bot, dá tempo dessa pessoa adquirir o conhecimento. Não dá. Preciso que você busque no mercado uma empresa que já esteja pronta para trazer isso, porque o nosso time to market não fala com o conhecimento técnico do time. É um exercício de humildade em alguns momentos também das pessoas, sabe? De olhar e falar, não estou pronto, não consigo, não vou te dar um prazo que não vai ser cumprido. Prefiro te ajudar a buscar uma companhia no mercado que consiga entregar do que prometer um prazo que não seja factível. E se aquela pessoa é um talento importante dentro da companhia, ela vai ter o momento dela de ser treinada e talvez para o segundo projeto, se ele aparecer, ela vai estar pronta. Mas para esse momento, não. Então, é um exercício forte de comunicação com o time. E eu fiquei curioso para saber, quando você faz isso, e geralmente empresas com CIO são empresas maiores, que têm uma hierarquia maior, mais funcionários, naturalmente, quem está participando dessas cerimônias? São só os heads, são só os líderes, ou você coloca todo mundo de produto? Depende muito do tema. Quando é um tema que a gente precisa alinhar as coisas muito rápido, eu acabo não deixando isso ser cascateado. Eu prefiro fazer uma call com todo mundo. Falar, pessoal, é o seguinte, a gente vai virar o navio,
Nós vamos virar 30 graus aqui para a direita e a gente está indo para lá. Alguém tem dúvida? Não. Então, pronto. E aí, em 30 minutos, você matou 6 reuniões que eu teria que falar com alguém, que alguém fala com alguém, que alguém fala com outro time. Que vai cascateando aquela informação. Às vezes não dá. Às vezes não dá tempo de você fazer isso. Então, em alguns momentos, eu faço um alinhamento, obviamente, com os meus diretos. Todo mundo embarcado? Todo mundo. Então, tá bom. Eu vou enviar um invite para vocês, vocês encaminham para o time e a gente vai colocar todo mundo na mesma página. Principalmente quando a gente está olhando para indicadores de desempenho e de produtividade dos produtos que a gente está desenvolvendo. Eu falo muito isso para o meu time. Todos precisam entender os impactos que nós trazemos para a companhia, sejam positivos ou sejam negativos. Às vezes, a área de tecnologia, um servidor cai, um serviço cai, e a pessoa fala assim, caiu só o serviço de impressão de alguma coisa. Vamos lá, vamos entender o que aquele cara faz. Né? Então, o entendimento e a priorização são coisas que eu procuro deixar claro para o time, seja do aspecto positivo que eles trazem, seja do aspecto negativo que às vezes a TI provoca. E provoca. A área de tecnologia, as coisas caem. Não dá para equilibrar todos os pratos sem que alguma coisa caia. Isso não é um problema. O problema é que nós consigamos e saibamos responder rapidamente a alternativas quando um prato cai. Cara, eu não vou ter um outro prato de porcelana, mas eu tenho um aqui de plástico bonitinho que substitui aquele que caiu por meia hora até dar tempo do time conseguir colocar no ar, até dar tempo do time de produto entender o que está acontecendo com aquela experiência que não está funcionando, por que do dia para a noite, depois de uma release, o carrinho não está mais gerando compra. É o meu papel. Assim, eu preciso responder para o negócio de forma muito rápida. Então, depende muito da comunicação. Mas todos sabem dos impactos positivos e negativos que a gente provoca no business. E a gente consegue talvez entrar mais no dia... Eu queria entrar mais no dia a dia. Vamos lá. Você falou de algumas cerimônias, então se você puder contar quais são outras cerimônias que você toca ou que você participa, qual é o seu papel em algumas delas... porque a gente consegue ver mais no dia a dia até como é o CIO ali na ponta. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente vai desenvolver um produto, tá bom? Pautado numa estratégia corporativa. A gente só vai desenvolver um produto pautado numa estratégia corporativa. Nunca é do nada. Não, nunca é do nada, tá bom? Não deveria ser, né? Vamos dizer nunca, mas não isso não significa que a área de produtos não possa provocar o business sobre algum aspecto que às vezes não está lá na estratégia. Então, mas, via de regra, o time de produtos está sempre tão ocupado que não dá tempo de procurar uma outra coisa para fazer, além de tudo que já vem da questão corporativa. Tá bom? Verdade. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente vai desenvolver um produto. Né? A gente tem uma reunião, geralmente, de briefing desse produto, onde a gente discute, de um ponto de vista muito macro, quais são as expectativas. Isso com a área de negócio junto. Né? Do ponto de vista muito macro, a gente já olha dizendo... Quais são os principais problemas que a gente vai enfrentar? Quais são as dificuldades operacionais? Onde que a cultura corporativa vai esbarrar naquilo que a gente está pensando em desenvolver e tal. Esse é um primeiro momento, um grande briefing. Assim. Ali a gente não fala de dinheiro, a gente não fala de tempo, a gente não se compromete com muita coisa nesse momento. Numa segunda etapa, a gente cria o que nós chamamos de entidades. O que são as entidades? São elementos tecnológicos, e aí a gente já começa a falar de tecnologia, que vão orbitar aquele produto que você vai desenvolver. Então, a gente vai começar a falar sobre os elementos que vão compor aquele produto. Isso já com uma visão de um CTO, uma visão de infraestrutura, já com uma visão de produto, já com uma visão de indicadores de desempenho, já olhando para uma visão de conectividade com o legado da companhia. Esse é um segundo momento. Essas reuniões elas são mais densas, porque é o momento em que todo mundo aterrissa para olhar e falar, cara, é desse tamanho o que a gente está pensando em fazer? Eu não imaginava que era desse tamanho. É um momento em que você aterrissa as pessoas. Todo mundo olha para aquilo. E que você olha implicações também. Isso. E ali já começa a ter um cheiro do tipo, aquele cara vai sair na frente. Esse cara aqui não vai ter recurso para isso. A gente já começa, a gente está inserido no contexto, a gente já entende. Uma vez que o business aprova essa questão, a gente vai começar no Technique Case. A próxima etapa
é a estruturação dos bancos de dados, onde a gente começa a fazer uma estruturação de todo o ecossistema que suportará aquele produto que vai estar aqui em cima. Depois disso, eu estou entrando num detalhe, né, bem mais para baixo. Quando essa área de dados ela começa a ter consistência, a gente consegue entender toda a correlação das estruturas de tabelas que vão existir, começa a chegar o momento em que a gente envolve a área que vai cuidar das experiências. Então, esse é um momento importante, por quê? Porque o time que vai cuidar das experiências também já tem um briefing do que nós estruturamos como banco de dados. Mas lá na frente, a gente vai perceber que algumas experiências vão ser feitas e que não existem bases de dados para isso, e está tudo certo, é um momento de você construir. Como vão existir momentos, a gente vai olhar para a base de dados e falar para o time de experiência, eu não estou vendo você usufruir essa determinada informação que consta dentro da nossa estrutura de dados. Né? Como, por exemplo, uma informação que a gente vai enriquecer, uma informação específica que a gente vai usar um algoritmo para pegar comportamento, coisa do tipo. Quando a gente chega nessa camada, a gente está perto de entender já a quantidade de recursos e cronograma ainda macro para esse projeto. Nesse momento é a hora de falar quanto isso vai custar. Nesse é o momento em que a gente faz uma reunião técnica, já com a área de finanças, já com a área de operações, fala assim, aquilo que a gente falou lá atrás, há 1, 2 semanas atrás das entidades, que se transformou em artefatos técnicos, é esse projeto que, em tese, vai usar essa quantidade de recursos e esse tempo para fazer o desenvolvimento do projeto. Então, a gente não está falando de sprint, a gente não está falando de squad, a gente está olhando muito macro. Se a gente sai com uma aprovação nesse sentido, aí chegou a hora de você entrar no Technique, onde você começa a construir o processo. Mas se a gente avançar para aprovar, como normalmente funciona? Tipo, a área de operações e de finanças tem que olhar e falar, beleza, isso vai custar, vamos supor que vai custar 1 milhão. Sim. Mas eu acho que em 18 meses a gente vai ter feito 1,5 milhão com isso aqui e aí se paga. É esse nível de conversa. É isso. Tá. Não, existem projetos que a gente chama de valor presente líquido, né? Que é onde você coloca o dinheiro da empresa num projeto, aplica sobre esse dinheiro que eu aprendi sendo técnico financista, vamos chamar assim, onde você aplica recursos financeiros e fala, olha, se a gente colocar esse dinheiro no banco, ele vai render X para a companhia. Mas se a gente colocar esse dinheiro nesse projeto, ele rende em valor presente líquido esse Y. Quando a gente calcula esse Y, a área de operações ela participou junto dizendo, eu vou ter um saving aqui, eu vou ter um saving aqui, legal, eu vou economizar isso. A área comercial levanta a mão e fala, cara, a minha expectativa com esse produto é que eu possa vender mais 6 milhões de contratos no mercado, porque hoje meu concorrente não tem. Então, isso tudo faz parte da estrutura orçamentária da aprovação de um projeto desse tamanho. Não é só o dinheiro que vai sair. Em alguns casos, num primeiro momento, no primeiro ano, por exemplo, o valor presente líquido do projeto ele é negativo. Cara, porque você só está desenvolvendo, você não está conseguindo vender absolutamente nada. Por isso que é importante o processo de priorização, porque alguém pode levantar a mão e falar assim, olha, embora o projeto possa durar 24 meses, a partir do 7º mês, se esse artefato estiver pronto, eu já consigo buscar determinados clientes que conseguem usar esse recurso e eu posso ter uma pequena inversão na curva orçamentária. Então, é um processo... Legal. É uma discussão ampla. Não é simplesmente um e-mail que você manda para o CFO falando olá, bom dia, segue o valor do projeto e está tudo certo. Segue em anexo o roadmap, favor, fazer o cheque. Não. Isso, às vezes, frustra o time de produto, frustra o time de tecnologia, mas é um ritual muito importante, inclusive, para blindar o time de produto e o time de tecnologia. Sim. De forma que todo mundo tenha a oportunidade de levantar a mão e dizer, acho que não vai custar isso, acho que o tempo que nós estamos estimando está superestimado ou subestimado, relacionado ao que vai entregar. Por quê? Cara, porque a hora que o projeto entrar em running, nós vamos ser cobrados daquilo que a gente prometeu como entrega
na reunião em que a gente apresentou o projeto, entendeu? Não é um negócio que você coloca na gaveta e, ok, nos falamos daqui 24 meses. Não. Existem os rituais de prestação de conta, existem os rituais de situation wall, em que a área de produto, o Scrum Master, por exemplo, ele tem que trazer visibilidade para todos os stakeholders daquele projeto. Existe o meu papel de dizer, deu ruim em alguma coisa, porque uma determinada tecnologia não está funcionando como a gente esperava que estava. Tem um problema de escala, o produto vai se tornar inviável economicamente em cloud dentro de 26 meses. Precisam buscar uma outra alternativa. É um negócio vivo, né? Mas a hora que sai da aprovação e entra em running, seja bem-vindo à prestação de contas de projeto. Entendeu? Mas eu achei legal, porque muito do que você citou, em todas as empresas do que eu trabalhei, era o que a área de produto sempre desejou fazer e nunca conseguiu. Porque não tinha tempo. Você falou, né? O cara de produto tem muita coisa e não consegue. E traz uma organização e alinhamento muito forte ter isso. Putz, eu posso priorizar isso aqui antes para trazer receita. Ó, estamos alinhados que vai custar dinheiro por 24 meses para só depois trazer receita. Isso traz um alinhamento muito bom que estou até tentando pensar se eu já vi área de produto conseguir fazer. Eu acho que eu nunca vi. Porque não é o papel da área de produto, né? Essa é a questão. É que nas empresas que eu trabalhei era. Ah, ok. Só que dentro de várias coisas acaba sendo algo acumulado e era sempre deixado de lado e tem outras coisas para olhar. E não tinha essa organização. Porque a área de legal. produto, ela tá hoje... Não tem como falar que ela é isolada, né? Ela depende do CTO, ela depende da área de marketing, ela depende de muitas áreas. E as outras áreas também dependem dela. Então, a estrutura orçamentária de um projeto é um ecossistema, né? Não é mais um... Eu acho que até de um produto mesmo, porque a gente tem... Acho que a nomenclatura atrapalha um pouco, né? O produto é a empresa. Isso. Sem o produto, os produtos, a empresa não existe. Então, o produto não é da área. Não. E aí a gente confunde essas coisas. Sim. Aí a área de produto acha que é só dela. Mas não é. É de todo mundo. Todo mundo Eu falo para o meu time de produtos, eu falo assim, peguem amor ao problema e não ao produto. Ok? Assim, isso é muito importante para que vocês consigam ter visibilidade de médio prazo sobre as soluções que vocês vão plugar nisso que vocês estão desenvolvendo. Uma outra discussão que a gente tem... e isso às vezes gera discussões, projetos de Data Analytics, por exemplo. Eu sempre falo para o meu time, projetos de Data Analytics não é de responsabilidade da área de tecnologia, porque nós não temos como mover o ponteiro da companhia, seja em produtividade ou seja aumento de receita. Quem faz isso é a área de negócios, porque são eles que demandam um projeto de Data Analytics para a área de tecnologia, por exemplo, ou para a área de dados. Nossa responsabilidade é viabilizar o projeto e impulsionar o projeto. Mas eu não posso, como CIO, ir para uma reunião de apresentação de resultados e o CEO da companhia olhar para mim e falar, cara, por que o faturamento não aumentou? Não sei por que o faturamento não aumentou. Não, mas não foram vocês que desenvolveram o projeto de... Sim, a gente desenvolveu o projeto de dashboards. Mas, assim, todos os drivers foram estabelecidos pela área de negócio. Por isso que é importante a área de negócios e a área de produto estarem muito perto, para que um consiga entender claramente as diretrizes, os dilemas, os problemas que todas as áreas têm. É crucial. É muito importante que eles estejam muito próximos. Legal. Pri, você tem mais alguma pergunta ou curiosidade? Não, acho que todas as minhas curiosidades a gente já foi conversando. Legal. William, queria super te agradecer pelo papo, foi ótimo, deu pra aprofundar bem aqui e eu, pelo menos, sanei várias dúvidas, porque eu ainda não vi algo assim organizado, não vivenciei isso com o CIO atuando dessa maneira, achei muito legal, acho que traz uma organização diferente para as empresas de tecnologia, que por onde eu passei, geralmente era um caos e muita coisa rolando, e isso traz, acho que, um processo mais rigoroso. Então, muito obrigado e para mim foi uma aula aqui. Imagina, gente, eu que agradeço o convite, obrigado demais, foi um prazer falar com vocês. E para você que ficou aqui até o final, eu queria lembrá-lo que a gente, apesar de sermos uma escola reconhecida por ter cursos em produto, como eu falei ainda agorinha, produto está no meio do negócio, produto é a cola de tudo, e produto não pertence só a uma área. Por isso a gente tem capacitações que vão muito além da área de produto. A gente tem, por exemplo, a PM3 Sprints, que você consegue aprender soft skills, comunicação, que foi citado aqui, você consegue aprender ferramentas, você consegue aprender
sobre fazer análise de dados, enfim, tem uma série de coisas que você consegue aprender pagando uma assinatura e ganhando acesso a vários cursos. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, possa conhecer também a PM3 Sprints, vai ter um link aí na descrição. Até mais.